Hoje a gente vai discutir a ideia de como o mundo espiritual é organizado em níveis hierárquicos e a gente vai falar especificamente dos 4 níveis das Klipot, das forças de impureza, das forças do mal. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Trumá, hoje focando nos parágrafos 82 e 83 do Zohar, nono ano de leitura. Existe um versículo, uma passagem de Ezequiel, que é bastante famosa para estudantes de Kabbalah, e que ela é lida simbolicamente como se referindo aos 4 níveis de impureza que existem no mundo, aos 4 níveis de Klipá. A passagem ela é os versículos 4 e 5 de Ezequiel 1. Então ele fala lá de 4 eventos que ele visualizou, eu já vou enumerar eles com vocês, e o Zohar diz que elas são, como eu falei, o que a gente chama as cascas, né, as forças de impureza na Kabbalah. E isso já vai mostrar para nós, o Zohar vai dizer, que todo o nosso mundo espiritual, seja para o lado da luz ou para o lado oposto, ele é organizado em níveis hierárquicos, tá? Então, na tradição cabalística, a gente tem 4 Klipot e a gente tem 4 mundos da luz, que a gente chama de Abia, Atzilut, Briá, Yetzirá e Asiá. Dessas 4 Klipot, né, 3 delas são consideradas totalmente impuras, não tem nenhuma mistura nelas. E uma delas, que é chamada Klipá Noga, é a mais famosa, ela é conhecida por ser intermediária na Kabbalah. O que significa intermediária? Ela tem elementos de luz, mas ela também tem elementos de escuridão. Tá? Então, como é que isso se relaciona com o texto de Ezequiel? O Ezequiel, nos versículos que eu falei, 4 e 5, ele fala primeiro que ele viu um vento de tempestade, né? O termo hebraico é Ruach Seará, ou um vento tempestuoso, alguma coisa assim. E aí a gente sabe na Kabbalah que existe uma clipá chamada Seará, tempestade. Tá? Ela é uma força, se a gente for traduzir aqui para nossos termos mundanos, ela é uma força de destruição, é uma força de caos e é uma força de julgamento severo, como a gente chama na Kabbalah. Depois disso, ele fala de ter visto, o Ezequiel, uma Anan Gadol, uma grande nuvem, né? Uma grande névoa. Uma grande nuvem é melhor. E é o nome de uma clipá, chamada Anan, né? Nuvem. Essa clipá, ela é responsável no nosso mundo por encobrir a luz divina, obscurecer a luz divina, por isso que eu falei de névoa, né? Ela impede a nossa percepção da verdade. Cada vez que a gente fica cego para a verdade, é essa clipá atuando. Depois a gente tem uma terceira que se chama Esh Mitlakachat. É um fogo ardente, né? Um fogo forte, digamos assim. Ela é então uma clipá chamada Esh, a clipá chamada fogo. E ela simboliza todos aqueles nossos desejos ardentes, quando a gente é tomado por uma paixão, né? Descontrolada, consumismo, tá? Tudo isso é parte desta terceira clipá Esh. Ou seja, quando a gente manifesta algum tipo dessas coisas na vida, é essa clipá atuando. E por fim, como eu falei, a quarta clipá é a mais conhecida, talvez, é a clipá Noga. Né? O versículo do Ezequiel fala Nogalô. Tudo isso que eu estava vendo tinha um brilho ao seu redor. Noga significa isso. Então, a clipá Noga é literalmente uma clipá de brilho, como eu falei. Ela contém elementos de luz, tá? E é a única, desculpe, que contém mistura do bem e do mal. Então, isso representa, na Kabbalah, que ela pode ser elevada para a santidade ou arrastada para a impureza. Digamos, na Klipá Noga, eu tenho bastante aquela questão do livre-arbítrio. O que eu vou fazer vai definir a energia da Klipá Noga. Tá? Então, como Ezequiel vai descrevendo essa... Claro que a gente pegou aqui o versículo 4 e 5, mas nos próximos capítulos ele vai descrevendo esse sistema de hierarquia. E ele vai mencionar, por exemplo, as 4 Hayot, os 4 seres vivos, que são, na tradição cabalística, espíritos fundamentais do universo. Você pode pensar mais ou menos como os alquimistas que falavam dos 4 elementos, água, fogo, terra e ar. Então, realmente, o Zohar vai falar que a gente vive no universo, como eu disse, de níveis dentro de níveis. Né? A gente vive com vários níveis, esses níveis podem ser subdivididos, e quanto mais eu puder, então, entender esses níveis, mais eu tenho uma vida mais tranquila, porque eu tenho conhecimento sobre o mundo. Então, como a gente falou sobre as clipot, se eu entendo que uma clipá é os meus
espíritos intempestivos. Outra representa a confusão mental, cegueira. Outro representa os desejos intensos. Outro representa uma zona cinzenta, né? Eu começo a perceber os meus movimentos internos da alma, da psique, do emocional, como movimentos espirituais. E aí eu consigo lidar melhor com eles, eventualmente até convertê-los para que eu tenha mais luz do que escuridão. Um bom dia a todos e tudo de bom.